Eu me chamo Daniel Nascimento, eu vou estar com o mestre de cerimônia hoje, vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, tenho uma estatura média de 1,65, cabelo curto, claro, castanho claro, e eu estou falando aqui só para quem tiver alguma questão conseguir me localizar. Hoje a gente vai começar o seminário, que é o que é possível aprender com as infâncias, que a partir da atuação da RAPS, né, da Rede de Atenção Social, o encontro de hoje propõe reflexões sobre autismo, sofrimento racial e despatologização da infância, reunindo profissionais da rede, jovens, familiares, pesquisadores e a sociedade para um diálogo. Eu vou chamar a primeira mesa agora, que os convidados são Renato Coni, médico de família e comunidade, subsecretário de promoção, atenção primária e vigilância da saúde, em saúde. Bom dia. Hugo Fagundes, psiquiatra, superintendente de saúde mental. Alice Peçanha, assessora técnica da infância e adolescência. Elisa de Oliveira, jovem usuária do CAPSI Maurício de Souza. Se sintam à vontade, podem começar. Vai começar com o Renato? Tem um outro aqui. Bom dia para todas as pessoas. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer a essa casa, a Secretaria de Cultura, por tão carinhosamente nos receber num espaço tão bonito, né, todo revigorado da cidade, para a gente tratar de uma discussão que eu acho que é absolutamente um ponto contemporâneo que a gente pode pensar com relação à produção de sentidos relacionados com a infância e com a adolescência. Primeiro que nós estamos... O título já coloca uma questão que é importante, que nós estamos falando de infâncias. Não estamos falando que temos um modelo específico de como deve ser o desenvolvimento infantil, como deve ser a experiência do adolescer. Essa lógica de abrir isso na pluralidade da vida, eu sempre me atrapalho com essa palavra, é fundamental, porque a gente precisa colocar a diversidade como central nas discussões, em todos os processos. Eu diria que, nos anos 70, final dos anos 70, os anos 80, os anos 90, quando o furor da reforma psiquiátrica brasileira, né, foi reorganizando os espaços, a gente conseguiu fechar no Rio de Janeiro uma clínica chamada Clínica das Amendoeiras, que era uma clínica de psiquiatria infantil. Só que, com o decorrer do tempo, os meninos cresceram e as camas não. Então, eles dormiam em camas de criança e eram rapagões enormes, enfim. Era, de fato, uma sucursal do inferno. Como se transformou a sucursal do inferno o hospital do Engenho de Dentro, que tinha um setor, chamava Hospital Vicente Rezende, que não existe mais, porque é onde tem a UPA do Engenho de Dentro. Esse lugar era tão cruel na sua arquitetura que as janelas eram no alto. As crianças não viam o céu. Era algo absolutamente sombrio. E essa foi a experiência de massacre que a sociedade brasileira, no caso nós estamos falando, mas isso é algo da experiência mundial, constituíram para lidar com algo que fosse divergente no desenvolvimento infantil. Só quero
não quero me estender, mas só quero fazer um contraponto dizendo que a gente conseguiu avançar nisso. A Secretaria de Estado do Rio, para dar um mérito a quem merece, efetivamente desmontou o abrigo, asilo de Dorândia, desmontou estruturas que tínhamos no Estado. Acho que a gente está num momento onde a gente constrói um outro lugar. Lugar esse que nos convoca a pensar a experiência de superação dos manicômios mentais, aquilo que nos divide, aquilo que coloca pessoas em situação de menor valor. Então, efetivamente, chegando Cristina Ventura, uma das figuras lá de Dorândia, que eu acabei de citar. Mas, veja, esse processo é um processo que envolve reconstruir a nossa experiência de acompanhar o desenvolvimento infantil. E isso nos coloca uma responsabilidade tamanha, porque estamos vivendo sob a égide de um momento no qual todo o aparato do mercado, todo o aparato do capitalismo coloca medicamentos, terapias ou vendas de histórias possíveis para enfrentar o que seria um desenvolvimento infantil divergente. Mas divergente do quê? Quais são as condições concretas de vida e de produção de sentido, de subjetividade das crianças nas cidades contemporâneas? Além dos medicamentos, eu me recordo de uma... Isso quem me falou, quem me lembrou dessa história, depois eu fui procurar, foi o Temporão. Um sensacional cartoon do Enfio, que tinha um capitalista numa mesa grande, alta, tal, que era o dono da indústria farmacêutica, com um pequeno cientista, e ele dizendo assim: parabéns, a sua droga foi aprovada. Agora o senhor passa num departamento de marketing para decidir para que ela vai servir. A gente está vivendo esse momento na vida contemporânea. E tudo que a gente quer poder discutir aqui é poder discutir como pensar os problemas no desenvolvimento infantil, como lidar com o impacto do racismo nessa experiência de crescer e como poder pensar a despatologização da infância. Eu acho que bem-vindo todos, todas, a gente que está num momento de muita produção e eu estou falando demais. Um abraço a todos, um bom encontro. Bom dia, estão ouvindo? Eu queria mais agradecer mesmo. É muito bom, assim, a gente fica muito emocionado de olhar para essa plateia, né, e de ver que tem tantas pessoas ainda interessadas nas infâncias, né? Isso não é muito comum, né? A gente que trabalha com infância e adolescência sabe o quanto que é difícil, às vezes, a gente pautar uma discussão que trate da infância, né? A gente fica achando, ou tem aí um imaginário, de que a gente precisa esperar elas crescerem para a gente poder falar sobre elas, né? E hoje a gente está aqui para falar do mundo das infâncias, né? Então, isso, para mim, já é de uma emoção muito grande. Queria agradecer muito, porque, de fato, a gente percorreu um caminho enorme para chegar até aqui, né? Para estar aqui hoje. Então, queria agradecer muito aqui ao Renato Coni, ao Hugo, né, por ter apoiado e comprado essa ideia, toda a superintendência que está aqui hoje, as coordenadoras de RAPs, as assessorias, e especialmente aos CAPCIs. Né? Essa ideia surgiu de dentro dos CAPCIs, a gente criou uma comissão organizadora, foi tudo muito artesanal. Né? A gente não tem uma empresa contratada para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente fez, entre a gente construiu aqui essas mesas, essas discussões e essas possibilidades de conversa. Então, é um convite, de fato, estou muito feliz por esse dia, e é um convite para a gente passear pelo mundo das infâncias, de fato. Né? As crianças são portadoras de boas novas, né? E a gente tem dificuldade de receber o que elas trazem. Né? A gente acha que a gente é que sabe o que a gente vai dizer para ela, e a gente perde uma oportunidade de conhecê-las e de experimentar o mundo das crianças. Né? Então, que hoje a gente possa fazer esse exercício e que a gente possa até resgatar um pouco as nossas infâncias, né? Que é sempre muito interessante.
Então, mais uma vez, obrigada. É uma emoção, de fato, esse dia, esse momento. E queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu sou branca, tenho cabelo liso e sou cheia de tatuagem piercing. Então, hoje eu estou aqui, estou muito feliz em estar aqui, e eu sou do Capucim Maurício de Souza. Pessoal, bom dia. Bom dia a todas e todos. Primeiro, dizer que é um prazer para a Secretaria Municipal de Saúde poder organizar, junto à nossa Superintendência de Saúde Mental, um evento para a nossa equipe de saúde mental, mas que mostra essa nova fusão ou refusão da saúde mental com a atenção primária, com a Subpav. Então, aqui a gente tem profissionais dos CAPSI, que são o nosso público preferencial para esse encontro, mas também temos agentes comunitários de saúde, RTs de CAP e profissionais da APS nessa discussão que vai ser muito profícua para todos nós. Acho que o Hugo falou muito, e é sempre um prazer ouvir o Hugo falar. Eu sempre me lembro dos meus melhores professores, aqueles que conseguiam realmente a prática de uma saúde sistêmica, holística, bem pensada, refletida, né? E o Hugo representa muito bem esses catedráticos. Queria que ele tivesse sido meu professor na graduação. Então, é um prazer muito grande sempre ouvi-los e participar desse momento importante para a saúde mental. O tema de hoje é fundamental para a gente foca muito na questão da mortalidade infantil, e a mortalidade infantil ela é, em geral, consequência ou de um pré-natal não tão bem conduzido, ou de um trabalho de parto com alguma complicação, ou ainda de uma puericultura um tanto quanto negligente. Então, quando a gente esquece de fazer um bom serviço no ciclo gravídico puerperal ou na puericultura, acaba resultando na morte daquela criança no primeiro ano de vida. E a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente organiza a UPA para poder identificar precocemente sinais de bronquiolite, internar aquelas crianças com sinais de alarme. A gente treina as equipes de atenção primária, os ACS fazem visitas regulares nas gestantes para que elas possam ter um crescimento fetal adequado. A gente equipa as maternidades para que o parto seja preferencialmente natural, por via vaginal, sem violência, e que a mulher tenha uma boa experiência. Tudo isso a gente faz para tentar fazer com que a criança viva, sobreviva ao seu primeiro ano. E depois disso? Né? O que vem depois desse primeiro ano? Depois desse primeiro ano, a gente vai acompanhar essa criança no seu pleno desenvolvimento. E a infância, para quem estuda isso, eu não sou estudioso do tema, mas ela nasce ali meio que com a Revolução Burguesa. A gente passa a olhar para a criança como um ser diferente de um adulto, não um mini-adulto. Então, ela precisa de algum grau de proteção, algum grau de estímulo, algum grau de educação, uma vida um pouco diferente daquilo que era feito quando as crianças estavam lá como mini-adultos trabalhando em fábricas, perdendo dedo, perdendo vida, perdendo tudo. E a gente chega hoje num outro extremo em que, basicamente, ser criança é um sinônimo de adoecimento. Então, se a criança é levada, se a criança é contestadora, se a criança é diferente, como o Hugo disse, de algum grau de normalidade que alguém colocou como uma régua, essa criança é dita divergente, atípica, ganha uma sigla difícil da gente acompanhar, porque cada hora essas siglas vão mudando, vão se somando, e nós, profissionais de saúde, ficamos como fiéis dessa balança para dizer quem é normal e quem tem alguma atipia. E uma vez que a gente determina que tem alguma atipia, a gente tem que dar uma resposta para isso, que, em geral, está muito bem empacotada numa pílula qualquer que vai deixar essa criança mais controlada, ou mais sociável, ou mais adequada àquilo que a sociedade está esperando dela. E ninguém está discutindo, ou poucas pessoas estão discutindo, se esse é o melhor caminho para a gente, se esse é o caminho que a gente quer seguir. Se é transformar essas crianças em pequenos doentes, simplesmente porque elas querem se expressar, se divertir, brincar, implicar, brigar, reconciliar, crescer
saudavelmente, como a maioria de nós fez ao longo da nossa vida. Então, isso hoje é uma questão muito complicada para a Secretaria Municipal de Saúde. A cobrança para a Secretaria Municipal de Saúde de acolher a essa demanda natural ou artificialmente produzida é muito grande. Nós não temos respostas adequadas do ponto de vista científico, nós não temos uma organização do nosso processo de trabalho que dê conta do tamanho dessa demanda, que é crescente, ano após ano, e a gente não tem capacidade física de acolher e reabilitar essas supostas necessidades de reabilitação. Então, a gente precisa de momentos como esse para refletir, para tentar encontrar caminhos, para discutir soluções, para que, dentro das nossas possibilidades, nós consigamos realmente identificar aquelas crianças que vão se beneficiar de alguma ação da saúde e colocá-las para dentro do sistema e ofertar a elas aquilo que a gente faz de melhor, que é o que vocês sabem fazer todos os dias dentro das unidades de saúde. Então, parabéns novamente pela iniciativa, acho fundamental que a gente consiga discutir isso. Temos 2 mesas interessantíssimas agora pela manhã e à tarde uma aula magna, né, uma palestra que vocês vão curtir bastante. Espero que vocês aproveitem o dia de hoje. Nosso secretário Daniel Sorães queria estar aqui para dar essas boas-vindas, foi absorvido por demandas que ele era imprescindível e está indo a Brasília agora discutir mais orçamento para a saúde, para que a gente consiga recompor o nosso caixa, para que a gente consiga chegar ao final do ano com algum grau de tranquilidade, visto que assumimos muitas responsabilidades nesse último ano. Então, em nome do Daniel, representando o Daniel, a gente faz essas boas-vindas a todos vocês e espero de verdade que vocês aproveitem muito essa oportunidade. Agora, já para a primeira mesa de hoje, que é Autismo, Integralidade, Inclusão Social, Direitos e Tecnologias de Cuidado, Desafios e Possibilidades. Vou chamar para já subir e participar da mesa a Aline Peçanha, assessora técnica, Alice Peçanha, perdão, assessora técnica da Infância e Adolescência, Mônica Rocha, doutora em psicossociologia, mestre em ciências, supervisora institucional do CAPCI Maurício de Souza, Cleidiane Souza, profissional de suporte de pares familiar da RAPS. E a mediação vai ser feita por Tássia Pacheco, psicóloga e assessora técnica dos deambulatórios. Bom dia. Vamos começar, então. Eu sou a Tássia, sou uma mulher branca cis, estou de cabelo preso, blazer cinza. Vamos começar hoje. Eu acho que essa oportunidade de partilhar essa mesa com vocês é muito bacana. Vamos começar com Mônica, depois seguimos com Alice, depois com Cleidiane. Podemos fazer assim? E aí, antes de começar, estava conversando com Maíra, e eu acho que o mais importante agora é desejar que a Mônica seja feliz, né, Mônica? Porque eu acho que é uma oportunidade muito bacana, e quando a Mônica fala do coração, eu acho que nos convoca a todos a pensar sobre. Então, é isso. Seja feliz, Mônica. Olá. Olá. Até me acostumar com esse negócio aqui leva um tempo. Bom dia. Eu gostaria de acrescentar mais um dado da minha referência, além de ser doutora numa área bem difícil de ser falada. Eu sou avó do Enzo, do Cauã e da Rosa. E isso é fundamental para o que eu venho falar hoje, porque é uma janela para o amanhã. A gente poder pensar a infância enquanto uma janela para o amanhã
e a experiência amorosa de ser avó do Enzo, do Cauã e da Rosa me ensina muito, muito, muito. Eu sou avó, portanto, grisalha, graças a Deus, 1,59 m. Estou vestindo uma blusa verde e calças pretas, uso óculos e olhos castanhos escuros. Pode colocar... eu preciso já anunciar uma coisa, que é o seguinte: eu estou bastante nervosa, porque é uma plateia bastante extensa também. Então, as gafes e os tropeços fazem parte do show, tá bom? Daqui a pouquinho eu me acostumo com essa presença tão múltipla de vocês. Você pode colocar o primeiro slide? Então, o tema do evento já é bastante convocatório, né? O que podemos aprender com as crianças, né? Eu acho que a primeira coisa é identificar que a infância tem um marcador muito importante, que é justamente ser criadores de possíveis. E esse é um mandato que seguimos na vida, desde sempre até então, né? Sobretudo para se criar a possibilidade de criar-se a si mesmo. Eu acho que esse é um tema, eu queria partir desse ponto, né? Partir dessa perspectiva. Tivemos falas anteriores agora que estão colocando mais ou menos esse problema. Iremos olhar para a criança a partir de um diagnóstico ou iremos olhar para a criança a partir do que ela pode? Essa foi uma pergunta importante que o Spinoza fez, né? O que pode um corpo? E aí, assim, o que pode o corpo de uma criança? Então, eu para me organizar, eu detesto falar com PowerPoint, mas achei que era oportuno. Então, para me organizar, eu pensei de falar primeiro dos desafios frente a conquistas de direitos, o hiperdiagnóstico, a perspectiva socio-interacionista e as tecnologias de cuidado. É óbvio que eu não vou dar conta de tudo isso. Evidentemente que teríamos que ficar aqui até amanhã, mas, pelo menos, esquematizar uma maneira ética, política, estética de se tratar do tema. Pode passar? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é assim: esse estudo foi feito a partir de uma tentativa genealógica da composição da lei federal. Eu não vou poder me estender a isso. Esses dados datam de um recorte temporal de 2012 a 2014, e o que a gente começou a verificar, né, a pensar quais tinham sido as tensões constitutivas para o movimento de paz em razão, né, da política nacional dos sujeitos portadores de TEA. A gente foi se dando conta que, num período muito curto, quase que cada um dos dispositivos da lei federal correspondia aos dispositivos dos entes estaduais e municipais. E, para nossa surpresa e estranheza também, alguns desses dispositivos, na verdade, regulam as características do diagnóstico de TEA, né? Então, para mim, ficou essa pergunta, né? Então, o diagnóstico de TEA talvez possa prescindir de uma avaliação do campo da saúde e criar uma jurisprudência de que eu sou o autista por sinais e sintomas. Então, essa também é uma encrenca importante que a gente lida com ela todos os dias, né? Sobretudo no que está sendo desdobrado aí da avaliação. Então, mas tem duas coisas que não dá. Não dá para ficar bem comportada. Estou quase girando o sapato, entendeu? Mas vamos lá. Acho que tem dois dispositivos que são importantes a partir da lei federal. Uma é
que ela reconhece o autismo no campo da reabilitação. Nisso, a gente já tem uma questão disciplinar para poder debater. Né? O que significa a circunscrição, né, disciplinar para uma linha de cuidado? É uma pergunta. É uma pergunta que também convoca a saúde mental. O que é que nós, do campo psi, não respondemos às demandas da primeira infância? Não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Então, no parágrafo diz: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E tem um outro dispositivo que diz assim: o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Isso tira... Nossa, mas é uma luz. Isso tira... retira da possibilidade da gente pensar do diagnóstico diferencial, né? E faz com que a infância... Vocês sabem por que do que deriva o nome infância? In é negação, fância é fare. Então, a infância vai designar exatamente aquele que não fala. Então, a condição de não falar é a condição da sua possibilidade de vir a ser. Né? Então, o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, por vezes, fica muito calcado se a criança está falando ou não. Né? Então, como que é poder dizer que alguém é antes de se tornar? A infância é algo que depende de um tornar-se, de um devir. Então, é uma política que, em certa medida, vai definir a vida da criança antes dela ser. Ela é autista antes de ser criança. Isso eu não estou dizendo que não seja importante a gente levar em consideração os sinais de risco. Mas sinal de risco não pode ser determinação de diagnóstico. Eu acho que essa é uma questão e que todos os que estamos aqui estamos nos deparando como isso se desdobra em linha de cuidado. Essa é uma tensão constitutiva que, se estamos aqui, é porque nos convoca de alguma maneira. Por favor. E aí, além da Constituição, do conjunto, né, de dispositivos que não parou mais, né, de leis e projetos de leis, a gente também tem uma outra mudança bastante importante, que é a mudança do CID-10 para o CID-11. Né? Até o CID-10, a gente tinha uma direção que necessariamente nos obrigava a pensar um diagnóstico diferencial. Por quê? Né? TID significa transtorno invasivo do desenvolvimento. Isso já tem uma pista. Não necessariamente tem uma base orgânica, no sentido de uma patologia prévia. Né? Então, o diagnóstico era feito a partir de um tripé, né, que precisava ter um dos sintomas em cada um desses vetores para se fechar o diagnóstico de autismo. Então, comprometimento na interação social, comprometimento na comunicação, presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento ou interesse. Quando a criança não fechava pelo menos um sintoma em cada um desses 3 vetores, a gente tinha, então, um elenco de outras possibilidades para um diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico diferencial era a pauta.
né, da análise do diagnóstico. Não era uma determinação a priori. No CID-11, o que acontece? É um transtorno no neurodesenvolvimento. Se é um transtorno no neurodesenvolvimento, já traz uma pista, né? O diagnóstico de TEA, diagnóstico de transtorno do espectro do autista. Considerando, bora, todo mundo sentado? Cintos amarrados? Porque o tranco é pesado. Olha lá. Considerando a presença ou ausência de deficiência intelectual. Então, são todas as crianças. Certo? Se está presente ou ausente, são todos nós. O nível de compreendimento da linguagem funcional. Sou fonoaudióloga. Eu fico com uma pergunta, o que quer mesmo quer dizer linguagem funcional? Assim, pá. Transtorno do desenvolvimento. Então, agora, ele tem três categorias, assim, em leque. Transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do desenvolvimento da fala ou da linguagem e transtorno do espectro do autismo. Pode passar outro. Sacaram aqui que o CID-11 ele não tem uma perspectiva de diagnóstico diferencial? Ele é inclusivo. Ele é inclusivo, tem que dar todo mundo. A gente vai ver por quê. Por favor. Então, no CID-10, a gente tinha essas características. O autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, outros transtornos desintegrativos da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados. Percebem? Isso não entrava no espectro do autismo. Síndrome de Asperger, outros transtornos globais de desenvolvimento, transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Tá? Então, a gente tinha um leque de possibilidades para pensar o diagnóstico diferencial. CID-11, transtorno do neurodesenvolvimento. Transformação do espectro autista. Transformação não, transtorno, né? O ato falho, olha, vou lhe dizer, né? Freud é presente o tempo todo, né? Porque é para a gente transformar mesmo qualquer serzinho em autista. Desculpa, viu? Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. Transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, a gente já largou aqui, né? Cabe mais gente. Com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual, com deficiência da linguagem funcional. Transtorno do espectro do autista, com transtorno do desenvolvimento intelectual e deficiência da linguagem funcional. Transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual com ausência de linguagem funcional. Transtorno especificado do espectro autista e transtorno do espectro autista não especificado. Significa que entra todo mundo. Entenderam isso? Ficou claro isso? Que o critério do diagnóstico não é de diferencial, é inclusivo? Por favor. Em resumo, no transtorno cabem mais corpos. O debate é esse. É isso que nos interessa. Agrupou todos os diagnósticos de TID em uma única categoria balizada na ideia de espectro. Redução dos 3 domínios para 2 domínios, a saber, déficit na comunicação social e padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Déficit na interação social e dificuldade na comunicação os reduz ao critério de déficit da interação social.
Interação social, agora, foi substituída pelo termo comunicação. Dessa forma, podemos verificar que o vetor da comunicação, portanto, da linguagem, não se constitui em vetor da avaliação dos recursos de linguagem para a composição do diagnóstico. A gente não tem diagnóstico diferencial. E se a criança, se a infância se constitui na potência daquele que não fala, mas age, portanto, escreve, faz uma inscrição da linguagem no próprio corpo, a gente tirando o vetor da linguagem como um analisador para o diagnóstico diferencial, a gente está reduzindo o corpo da criança à sua sintomatologia prévia. Diga-se de passagem, que os sinais e sintomas que são identificados, na sua maioria, como risco para o autismo, são todos eles comportamentos pertinentes à experiência do próprio corpo. Andar na ponta do pé significa busca proprioceptiva. Sabe o que é busca proprioceptiva? Todo mundo estica o pezinho assim, por favor. Por favor. Aumenta o tônus, não é? Força muscular, não é? Não é isso? A criança anda na ponta do pé exatamente para essa experiência corpórea, para ela se fazer corpo. A criança gosta de rodar. A gente não brinca mais disso, mas era tão bom, né? Eu me lembro que eu rodava, e ficava me perguntando, quem é que roda? O mundo ou o meu próprio corpo? E na hora que eu fico nessa pergunta, eu aumento o tônus para poder observar o que rodou ao meu redor. As estereotipias, muitas das vezes, chega lá no Maurício, às vezes uma estereotipia assim. Vocês sabem, isso nunca foi estereotipia. Isso é fixação por uma encefalopatia muito leve de um reflexo assimétrico. Então, os sinais e sintomas que hoje a gente tem como identificação de risco, que, na verdade, se traduz em diagnóstico, são experiências corpóreas da criança. Tem uma pergunta. Por que, em algumas situações, isso prevalece, né? Fica por mais tempo no seu próprio desenvolvimento? Então, em vez da gente pensar no diagnóstico, a gente teria que pensar nas formas de intervenção para produzir potência daquele que não fala a vir a falar. Pode ser o outro. Eu estou perdida do tempo, hein? Tá. Eu tenho 10 ou já falei 10? Tá. Então, para fechar o estado da arte, a gente tem a queixa como sintoma, o sintoma como diagnóstico. É isso que tem povoado a nossa racionalidade. Evidentemente, a Cida vai se debruçar sobre esse tema, né, de uma forma mais oportuna. Por favor. Então, reduzir a criança ao seu comportamento, sua exterioridade naquilo que é dado a ver, ou analisar e intervir para favorecer condições de possibilidades para o seu desenvolvimento. Eu acho que isso é um enunciado... Eu ia falar uma besteira. Não posso. É um enunciado que vale a pena a gente se perguntar como é que a gente está intervindo nas condições de possibilidade para um dever criança. Não um dever ser autista, um dever criança. Por favor.
E aí eu acho que tem uma filiação teórica, e se a gente fosse esticar mais a corda, a gente teria que pensar, inclusive, em filiações filosóficas, né? Do que é mesmo que a gente está fazendo. Tem 10 minutos, tá bom. Então, eu acho que o que vem se dando, né, de uma forma contemporânea, eu me lembro que... Cadê? A Deise está aí. Eu lembro que a gente foi articular um projeto de extensão numa determinada creche, e aí eu, animadíssima, chegamos assim, para poder identificar qual era a intervenção que a gente ia fazer nessa determinada creche, e aí a coordenação dizia assim, não, o nosso problema não são com as crianças laudadas. Oi? São com as crianças não laudadas. Não é qualquer anunciado isso. As crianças laudadas já estão determinadas o seu dever ser. As crianças não laudadas estão no dever da experiência, que não cabe em linha de cuidado. Porque a racionalidade ainda me parece que é aquela da virada do século XIX para o século XX. É preciso ter uma causa que produz um efeito, que aí identifico qual é o sintoma e intervenho na causa. Um modelo anátomo-funcional. E aí tem duas linhas de pensamento. O behaviorismo consiste no estudo do comportamento observável, busca entender como os estímulos do ambiente interagem com as respostas do indivíduo. Em contraponto, a nossa linha de pesquisa, de filiação teórica, consiste no estudo do desenvolvimento intelectual das crianças em função das interações sociais e condições de vida do indivíduo. Então, se a gente está falando de condições de vida do indivíduo, a gente está falando de várias infâncias. E isso tem se mostrado para a gente de uma forma, já estou olhando para você, muito contundente, porque são recortes muito interessantes. O espectro não está do mesmo jeito em todos os lugares. Então, há que se pensar uma política que possa acolher a diversidade das condições de possibilidade de uma maneira bem alargada. Então, o que deveria ser o espectro não é o corpo da criança. O que deveria ser o espectro é a variação das condições de possibilidade. Numa sociedade tão desigual. Busca instaurar intervenções objetivas de controle de comportamento. Então, se a gente está pensando em controle de comportamento, essa linha tem uma coisa bem do reforço negativo e positivo, né, do comportamento, né? Isso é bom para treinar os ratinhos, né? Não é? Isso é bom para condicionar. E busca instaurar processos subjetivos para intervenção em condições de possibilidade do desenvolvimento frente ao seu meio biopsicossocial. Pode ir outra? Pode levantar a mão e me interromper, se for o caso. Pode passar? Então, em que consistiria o diagnóstico nessas duas perspectivas? 5 minutos, tá bom, calma. A pessoa fala calma para si mesma. Está parecendo o menino do ambulatório que diz assim, a minha mão não vai me morder. O indivíduo
é considerado o indivíduo, né? Objetivação do corpo, precisa ser controlado esse corpo. Na avaliação dos processos, né? O sujeito, sobretudo na primeira infância, quais são as uma subjetivação do corpo, né? Eu acho que a questão central do autismo é que lhe falta corpo. Lhe falta corpo. Lhe falta propriedade do próprio corpo. O que significa propriedade do seu próprio corpo? O lugar da sua própria experiência de como cria possibilidades de estar no mundo e agir sobre o mundo. Essa é a questão. O risco, modelo anatomo-clínico, processos, né, derivados, enfim, da filiação socioteratogenista, é a potência, analisador de processos de aquisição e desenvolvimento. Comportamento behaviorista, é o processo de aquisição sociointeracionista. Remissão do sintoma, isso tem a ver com a delimitação do autismo no campo da reabilitação. Alargamento de possibilidades interacionais. Linguagem funcional, eu me pergunto o que é mesmo. E aí, no processo, a gente poder identificar quais são os sintomas que vão lá se manifestar na comunicação, se é uma dificuldade de linguagem, de língua, de estrutura linguística ou de fala. Isso faz toda a diferença. Hoje, o que a gente está vendo, que está sendo abandonada uma categoria diagnóstica de déficit específico de linguagem. Eram alterações de linguagem sem necessariamente uma causa que pudesse corresponder. Isso desapareceu, isso entra no espectro. Regulação do comportamento, múltiplas experiências, zona de desenvolvimento proximal. Essa é uma perspectiva de Vygotsky que diz o seguinte: a criança aprende na interação. O que ela já tem de adquirido faz parte do seu desenvolvimento real. E o que ela precisa desenvolver é sempre graças à presença do outro. Esse outro, nós, adultos, que temos o domínio do sistema linguístico e da linguagem. Sintoma na natureza neurofuncional, sintoma na natureza psíquica e modo de funcionamento corpóreo de linguagem. Diagnóstico por comportamento, diagnóstico por processos e funcionamento psicoafetivo. Outra. Eu já tenho pouco tempo. Só são indicadores de como que a gente está avaliando, identificando, né, quais são as tensões constitutivas daquilo que fica lá colocado como queixa. Mas não vai interessar agora a gente entrar nisso. Pode ser? Eu queria um pouquinho falar disso. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Tá bom. Vamos lá. Tecnologias de cuidado, produção de encontro. Eu acho que esse é uma perspectiva importante. Todo cuidado demanda a possibilidade de produzir um encontro de copresença, um encontro subjetivante, um encontro em que o olhar produz aqui um território existencial nosso, por isso sociointeracionista, que com você vai ser diferente de com você. Então, colocar isso como uma direção do trabalho e não o diagnóstico, me parece que é um desafio e uma possibilidade da gente poder buscar uma saída desse processo medicalizante da vida. Então, as crianças com risco de autismo, a constituição do corpo da criança como campo de copresença e modulação do diálogo tônico-emocional, que se traduz como matriz
de toda a comunicação e expressão na linguagem. É a experiência corpórea entre o corpo da criança e o corpo da mãe, que imediatamente nos escreve numa necessidade específica. Delenny diz assim, do inatismo dessa perspectiva. Precisamos do outro. Somos completamente debilitados. A vaca tem lá o bezerrinho, a vaca manda uma lambida a contrapelo. Em 5 minutos, o bezerrinho vai fazer aquilo que ele vai passar a vida fazendo. Pastando, mamando e depois, sabe-se lá. Nós, humanos, levamos 1 ano para estar nessa posição, para construir uma territorialidade de ir e vir. Sem o outro, isso não é possível. Então, esse diálogo tônico-emocional, dessa presença dessa maternagem, é a matriz de todo o campo, inclusive da descrição da linguagem no próprio corpo. A linguagem resultante do agir sobre o mundo, sobre as coisas e objeto, ela é sempre efeito. Qual é a minha expectativa hoje e o que é que eu estou lendo do olhar de vocês sobre mim? A expectativa é que esse nosso encontro possa se tornar, possa produzir efeitos de como intervir. Então, a linguagem é sempre efeito. Linha de cuidado, criar possíveis, articulando as necessidades e habilidades específicas que apresentam a cada momento. Instaurar processos de subjetivação até que se possa surgir a autonomeação eu. É aí que teria que estar a nossa pesquisa do risco. Algumas crianças terão dificuldade intersubjetiva desse autodeclarado eu. Tempo encerrado. Vou roubar 2 minutos, beleza? A pergunta que cabe, norteia a linha de cuidado. Qual é a eleição terapêutica que atende às necessidades da criança a cada momento? Não é possível que um diagnóstico ofereça um cardápio de intervenção de A a Z. Não tem sistema que dê conta disso. Portanto, o corpo da criança não constitui e não pode ser constituído, capturado como um capital neoliberal e muito menos como um capital político. O que a gente viu na quantidade de dispositivos legais que determinam um diagnóstico, sem a nossa presença, não precisa mais da nossa presença, não precisa mais da nossa avaliação. A queixa tem um respaldo legal que constitui um diagnóstico. É isso. Como que a gente vai enfrentar isso? Acho que a primeira coisa é a gente pensar que amanhã a gente quer. A gente quer uma sociedade de controle cuja maioria das crianças vão ter o diagnóstico de autismo. Por isso que, quando eu me apresento como uma avó do Enzo, do Cauã e da Rosa. Eu quero esse amanhã de um dever criança. Outro, já vou acabar. Acho que acabou? Não sei. A criança necessita de interação. E o estímulo? É necessário somente o organismo. Se eu pedisse para fechar todas as luzes aqui, a gente não veria mais. Porque ver significa eu poder... o meu aparato ocular depende de estímulos luminosos.
Assim como o que eu escuto, o meu aparelho auditivo, obviamente que depende de ondas sonoras. Mas isso não garante em nada a seguinte pergunta: o que eu faço com que o que é que eu faço com o que eu vejo? Isso não está na ordem do estímulo. O que é que eu falo com o que eu escuto? Né? Isso também não está na ordem do estímulo. Enfim, desculpa, roubei um pedacinho. Continuo muito nervosa, o negócio não se aquietou. Espero ter dito alguma coisa interessante para novas possibilidades e novos encontros. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Você vai traçando aí um comum para a gente, né? Por onde caminhar, eu acho que isso vai aparecendo aí na nossa rede, né? Por onde a gente se filia, quais são as nossas linhas guias. Eu acho que você está trazendo justamente por onde caminhamos e por onde nos orientamos, né? Isso é muito importante. A Alice vai continuar agora, né, Alice, trazendo um pouquinho de como está organizado o processo aqui no Rio, dessas avaliações pelo CAPCI. Bom dia mais uma vez. Meu nome é Alice, eu sou Alice Peçanha, vou me apresentar um pouco melhor agora. Vou fazer a minha autodescrição também. Sou uma mulher branca, cabelos claros, estou com um vestido cinza, coloquei um lenço aqui para dar um charme. Sou assistente social de formação, servidora da Prefeitura Municipal já há 22 anos, com uma passagem longa pela assistência social e depois já era um desejo muito grande meu, né, de ir para a saúde mental. E depois de muito tempo, o Hugo conseguiu me resgatar lá da assistência e hoje eu estou na Superintendência de Saúde Mental, na assessoria da infância e adolescência, acompanhando o trabalho com os CAPCIs. Eu vou falar bem rapidinho, vou ficar em pé também, que eu acho que eu vou ficar menos nervosa. Porque eu acho que o mais importante é poder ouvir, de fato, a Mônica e a Cleidiane. A minha participação aqui é um pouco para falar com vocês como é que a gente vem organizando esse trabalho, né, e esse fluxo de avaliação, essa grande demanda que chega para a gente de avaliação do autismo. A partir da nota técnica, né, o município publicou uma nota técnica em outubro de 2023, né, que gerou um impacto importante para os serviços, mas, ao mesmo tempo, nos obrigou a nos organizar um pouco melhor para essa chegada dessas crianças que já chegavam para a gente, de alguma maneira, até porque os CAPCIs são portas abertas, demanda espontânea, então a gente já acompanhava crianças que vinham para avaliação do autismo, mas a nota técnica tem aí uma virada importante, né, e pensando nos aspectos positivos e negativos, especialmente também. Então, a gente se viu que a gente precisava se organizar melhor, a gente precisava construir ali um fluxo de avaliação muito cuidadoso, para que a gente tivesse ali um tempo de observação, um tempo de interação com essas crianças e com essas famílias, e que a gente não tivesse pressa, né? A gente, às vezes, é cobrado para que a gente tenha respostas rápidas, mas a gente entende que, quando a gente está falando de criança, de adolescente, de família, a gente precisa ter calma, né, para observar, para acompanhar, para interagir. Enfim, então a gente está trabalhando nisso, errando bastante ainda e acertando também. Mas eu acho que é isso, assim, é da experiência que a gente vem aí construindo, que a gente está conseguindo construir um trabalho e poder dizer um pouco do que a gente já vem fazendo dentro dos CAPCIs, né? Então, a partir da nota técnica, a gente tem uma demanda que chega pela fila do CISREG, né, que são os agendamentos que os CAPCIs fazem para os seus serviços. Cada CAPCI tem lá o seu agendamento territorializado, né, para a chegada dessas crianças que estão lá na fila, indicadas que têm uma alta suspeição para autismo, e, quando são situações de alta suspeição, devem ser avaliadas pelos CAPCIs.
E a gente construiu um protocolo mínimo de avaliação, entendendo que a gente precisava tomar cuidado e não cair nessa armadilha desse afã aí, dessa demanda e dessa narrativa tão presente hoje, né, do diagnóstico do autismo, né? A gente hoje, a Mônica falou um dia numa das nossas reuniões que eu achei muito interessante que hoje o esquisito não tem vez mais, né? Não tem mais aquela criança esquisita, aquela criança que é tímida, né? Todo mundo tem ali um diagnóstico para ser enquadrado, né? E a gente tem isso, né? Eu na minha família, que são 3 irmãos, eu era esquisita, eu lembro disso. Hoje eu seria, com certeza, diagnosticada com autismo, mas eu era chamada da esquisita da família. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com essas diferenças, né? Com esses mundos das infâncias que a gente vai convivendo e vai experimentando. Então, a gente fez um protocolo de pelo menos 4 encontros. Né? Então, toda criança que chega para avaliação no CAPCI, ela vai passar pelo menos por 4 encontros com essa equipe multiprofissional, entendendo que essa integração com a equipe é o que vai possibilitar a gente ter vários olhares, né, e poder observar vários aspectos dessa criança e dessa família. Então, está ali, é um roteiro, né? Enfim, a gente não precisa seguir isso rigidamente, mas fazer esse acolhimento inicial da criança e do seu responsável, uma anamnese. A gente já, nesse primeiro encontro, se a gente sentir necessidade, a gente já vai articular com a escola dessa criança para buscar mais informações, com a atenção primária, se for alguma criança que está institucionalizada, com a rede de assistência também. A avaliação individual ou em grupo, né, para as observações clínicas de comportamento, linguagem, socialização. O terceiro encontro também, podendo ser uma avaliação individual ou também em grupo. E, na verdade, o quarto encontro ou no próprio terceiro encontro, a gente poder fazer também uma primeira devolutiva a essas famílias do que a gente já conseguiu observar e quais são as pactuações que a gente vai combinar ali junto com essa família. Né? E, a partir disso, qual é a eleição terapêutica que a Mônica acabou de dizer, que a gente vai pensar e construir ali nesse momento de encerramento da avaliação. A gente tem observado que 4 encontros, né, em muitos dos casos, não é suficiente. Né? A gente precisa de mais tempo ali com essas famílias. E o quanto que a gente precisa conhecer de onde vem essa criança, o seu território, como é que é a convivência dela dentro de casa, se ela sofre alguma situação de violência, se ela está sofrendo alguma situação de violência na escola, as reações que, às vezes, né, a criança apresenta e que a gente vai tentando ali endereçar para um diagnóstico, pode estar muito mais relacionado a essa convivência que ela tem ali dentro da escola, dentro da família, num território conflagrado de violência. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados quando a gente vai pensar um cuidado para essa criança. Pode passar. A gente tem um formulário, a gente vem debatendo muito, por isso que eu digo que a gente ainda está aprendendo, porque a gente ainda discute esse formulário, né, embora ele já esteja sendo usado. Que é um formulário que para nos dar um norte, de fato, na avaliação. Né? Então, a gente, todos os CAPCIs, eles têm esse formulário. A ideia é a gente poder recolher esses dados qualitativamente, poder apresentar, né, qual é o perfil dessas crianças que estão chegando e quais os aspectos que, de fato, a gente percebe ali que tem uma determinada deficiência. Pode passar. Não dá para ler, mas é porque era só para vocês entenderem que a gente construiu aí um formulário que vai falar do desenvolvimento psicomotor, a gente vai observar a questão da linguagem, contato visual, a questão do brincar, se essa criança consegue brincar, se ela consegue fazer a brincadeira do faz de contas, aquela da imaginação. Tudo isso a gente vem observando e pontuando dentro do prontuário, do prontuário eletrônico e dentro desse formulário, para que, ao final de todo esse percurso que a gente faz, aí, em todos esses encontros, a gente possa dizer ali, dar uma devolutiva para essa família, que não necessariamente vai ser um diagnóstico, ou pode ser que ainda tenha outras coisas para a gente pensar ou para a gente investigar através de um diagnóstico diferencial, mas é muito importante que a gente possa dar um retorno concreto para essa família que chega. Né? Tem uma expectativa muito grande
Não só pelo diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico também tem aí, né, os benefícios que essas famílias vão poder acessar, e a gente não pode desconsiderar isso, mas para a gente ter um contorno ali no encerramento desse primeiro ciclo de avaliação dessas crianças, para não ficar solto, né? Pode passar. E um outro, eu trouxe aqui o índice que o Ministério do Desenvolvimento Social criou, que é o índice de vulnerabilidade das famílias do CAD único. Por que eu trouxe? Porque a gente discute muito vulnerabilidade social, né? E nos CAPCIs, muito também. Por quê? Porque crianças que estão em situação de vulnerabilidade social também são crianças que devem ser acompanhadas pelos CAPCIs. E, muitas vezes, essas crianças chegam por essa demanda de um diagnóstico de autismo, não tem nada de autismo, mas tem uma precarização e uma vulnerabilidade muito importante e que a gente vai precisar cuidar. E aí a gente fica, como é que explica o que é vulnerabilidade? Como é que a gente vai criando critérios para dizer, essa criança não tem um diagnóstico de autismo, mas ela vai ficar no CAPCI, porque ela tem uma situação de vulnerabilidade importante. O que é isso? Então, assim, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode ir pesquisando, agregando com outras políticas, e aí a gente tem se baseado nesse índice, que é o índice que é utilizado para as famílias do CAD único, que a gente pode servir como orientação, assim, né? Uma família que tem necessidade de cuidado porque tem crianças pequenas, é um ponto de alerta para a gente em relação à vulnerabilidade, né? Família que possui criança ou adolescente de 7 a 15 anos trabalhando, tem uma situação de vulnerabilidade importante. Então, tem aqui os indicadores que a gente pode se basear e ir construindo ali os nossos critérios de avaliação e de condição para permanecer no acompanhamento com o CAPCI. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí, por último, que eu acho que é importante a gente poder já trazer para vocês, assim, dos primeiros dados que a gente vem recolhendo aí com muito esforço, com todos os CAPCIs, né? A Tássia é a nossa que faz essa análise aí dos dados para a gente, do que a gente recolhe. E aí, só para apresentar para vocês, assim, que eu acho que isso demonstra o que a gente está dizendo aqui nesse seminário, né? As vagas entre 2024 e 2025, que a gente recolheu. Então, o total de vagas, né, ofertadas no CISREG, na fila do CISREG, que veio para os CAPCIs, foram 3.776 vagas ofertadas. Isso significa em torno de 38,6% das vagas do município. Não é qualquer coisa, né, se a gente for pensar, né, é um número considerado que foi ofertado pelos próprios CAPCIs. E aí, na avaliação, como eu falei, né, a avaliação ela passa por 4 a 5 encontros. Então, assim, a gente tem um número X de famílias agendadas, mas a gente chega com um número menor no final dessa avaliação, porque algumas famílias acabam se perdendo, não continuam com aquele esquema ali da avaliação, com aqueles encontros, enfim, entram em busca ativa. Então, assim, quantos que concluíram a avaliação no CAPCI 2024, 2025, um total de 1.679 crianças concluíram toda a avaliação no CAPCI. E dessas 1.679, quantas tiveram diagnóstico de TEA? 566, ou seja, 33% desse total que a gente avaliou, que é um pouco do que a gente está dizendo aqui, né? Estou acabando. Tem aí essa grande demanda, né, em relação ao diagnóstico de autismo, assim, né? Qualquer atraso de desenvolvimento hoje acaba caindo para essa enredado pela questão do diagnóstico de autismo, mas quando a gente para com cuidado, com calma, com responsabilidade e avalia essas crianças, a gente percebe que esse número é bem menor. Tem muitas outras coisas aí acontecendo que às vezes a gente nem percebe. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Lidiane, por favor, representante aí dos trabalhadores de suporte de pares, tem sido uma estratégia fundamental na cidade, eu acho que com uma frente forte aí, né, dos familiares, né, dos CAPCI e agora começando também dos DEANVs. Olá, bom dia a todos.
a todas e a todos. Eu me chamo Cleidiane, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo um conjunto marrom, usando um sapato bege, meu cabelo é de trança louro, e eu vou me apresentar aqui, né? Eu tenho 35 anos, sou mãe atípica do Arthur, inclusive hoje é um dia muito importante, ele está fazendo aniversário. Moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sou graduada em administração. Eu atuo como facilitadora de suporte de pares, no CAPS 3 Elisa Santa Rosa, e sou graduanda em serviço social. Mas hoje eu estou aqui para falar de algo que me toca profundamente, né, que é falar da infância. Pode passar, por favor. Esse trecho eu tirei desse livro aqui, Educação Não Violenta, da Elisama Santos, que é uma autora psicanalista, uma mulher preta, que ela tem uma delicadeza de trazer a escuta, né? O quanto a gente consegue prestar atenção no que a criança ela está dizendo, né? O quanto a gente, nos atendimentos, tem essa sensibilidade na correria do dia a dia. Eu vou ler para vocês. Crianças precisam ser ouvidas, mas, mais que isso, elas precisam saber que estão sendo ouvidas. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho de suporte de pares, né, que faz muito sentido esse projeto, senão eu não estaria aqui, que é uma ligação, né, do Arthur, né, e do projeto. Depois eu vou explicar para vocês. O projeto Transversões Suporte de Pares, coordenado pelo professor Eduardo Mourão Vasconcelos, PhD, e a Denise Mercadantes, coordenadora técnica, visa o protagonismo do usuário e familiar. O suporte de pares é uma proposta de saúde mental, um cuidado de saúde mental, que é realizado por pessoas que passam por dificuldades ou algo semelhante. E esses pares, de uma certa forma, eles dão apoio emocional e, de uma certa forma, também eles apoiam, o outro a traçar, talvez, um certo resultado, ajudar de uma forma mais peculiar, porque só quem passa pela dificuldade, pelo sofrimento, consegue entender o outro. Isso é muito importante dentro da saúde mental, esse projeto, porque um familiar atendendo uma pessoa que passa por uma dificuldade, uma mãe de um autista também, é um espelho. E isso faz bastante diferença dentro dos atendimentos. Pode passar, por favor. Esses são os manuais, de ajuda mútua, que falam sobre o trabalho de suporte de pares, que estão disponíveis na internet. É só acessar, para saber mais a fundo desse projeto muito interessante e incrível. Pode passar, por favor. Aqui também está dizendo alguns, tem um vídeo Reinventando a Vida Juntos, que está disponível no YouTube, o Manual de Direitos e Deveres, e alguns livros também que eu acabei de citar na página anterior. Também tem um vídeo do jornal da TV O Globo, que teve uma entrevista sobre o projeto, e é bem importante. Pode passar, por favor. Esse foi o início da minha história na RAPS. Eu estou atrás ali com o Arthur de chapeuzinho, esse é o meu filho Arthur, dentro do Heitor Villa-Lobos, onde meu filho foi diagnosticado com autismo, e nesse momento, aquela dali sou eu, de cabelo black na ponta, o Arthur é esse de blusinha azul, E esse momento estava bem fragilizada, mas, como eu falo, foi muito importante o trabalho do Heitor Villa-Lobos, do CAPS, porque eu nunca nem tinha escutado falar em CAPS, Quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustada, porque na internet, nas redes sociais, é sempre uma fala bem ruim. Mas eu fui conhecendo o trabalho, fui me permitindo, e eu fui me fortalecendo. A equipe foi maravilhosa, também tem uma assistente social, Rosângela, que me ajudou bastante, a Késia, a Jéssica. E eu fui me fortalecendo, trocando vivências com outros familiares, tendo um autocuidado. Isso foi fundamental para mim. Nisso, eu tive força para seguir, e eu me apego a uma frase nessas dificuldades que eu passei até conseguir o diagnóstico do Arthur, porque não era só o diagnóstico, era o que eu vou fazer através disso? Não é só pegar o diagnóstico, porque
a minha vontade sempre foi de ajudar meu filho, né? Porque ele é autista, mas autista não impede ele fazer nada. Eu nunca olhei ele com um olhar limitante, mas sim ajudá-lo. Isso sempre foi a minha vontade e até hoje. E assim, eu não olho ele com essa limitação. Ele pode qualquer coisa como qualquer outro. E essa frase ela é muito importante, eu utilizo até hoje, um dia de cada vez, porque é isso meu dia a dia, assim. Pode passar, por favor. Esse é um pouco do meu trabalho no CAPSI Elisa Santa Rosa, né? São familiares do grupo de suporte de pares. São grupos de ajuda mútua, de fortalecimento, que elas estão entre pares, elas se ajudam. E aqui são reuniões que eu faço com elas, momentos importantes. E é muito gratificante estar nesse espaço, né? Sempre com um sorriso no rosto. Sou muito grata por estar. Isso aqui são trabalhos que eu faço também no CAPSI. Eu não faço apenas só o grupo. Eu participo de oficinas, como a Oficina Brincante, que é uma oficina voltada para crianças e familiares. Nós construímos brinquedos com produtos recicláveis e acaba trazendo também um pouco do que está sendo esquecido, né? Porque com a tecnologia a gente perde, né, essa sensibilidade de brincar com a criança, né? E a Oficina Brincante ela traz isso. Também tem uma oficina que eu comecei em maio, criando arte, que ela é voltada para os familiares que estão ali esperando o atendimento, muito aflito, né, porque eu fui essa familiar, e a gente convida esses familiares para fazer artesanato, mas o intuito dessa oficina é de escutar esse familiar, né, de acalentar esse familiar. E o que sair ali daquela arte é importante, mas não é tão importante, né? É uma pegada de trazer eles para próximo da gente. Também tem uma oficina que eu faço com a Suélia Fono, que está ali na plateia, que é a Trepsi, que ela é voltada para adolescentes. E essa pegada assim, do trap, né, é uma linguagem de hoje em dia, né, que atende, né, o perfil que o CAPSI atende, e a gente traz assim, de uma forma de rima. Eles acabam esvaziando assim, né, coisas, dificuldades ali, a gente acaba trabalhando com eles com trap. E os adolescentes também precisam muito dessa atenção, e eu gosto muito dessa oficina. E ali também tem fotos do museu, eu com um grupo de suporte de pares, articulação com a Casa da Mulher, reunião de equipe, eu fazendo um projeto no Carnaval, ali a Fono ali na oficina. Esse daqui é o Criando Arte, que eu falei dos familiares. Isso aqui foi uma articulação na Vila do Mato Alto. Isso aqui é a oficina Brincante, que teve uma parceria com o Maurício de Souza e o Seco. Deixa eu ver se eu esqueci de passar mais alguma coisa, né? E eu conto muito com a ajuda também dos profissionais dentro do CAPSI, né, que eu atuo, para fazer as intervenções. Como eu sou uma mãe atípica, eu também preciso desse cuidado. E é um trabalho apoiado. E é muito importante, né, esse trabalho, essa delicadeza. Pode passar, por favor. É muito importante esse cuidado, essa delicadeza, porque tem um olhar assim, né, da equipe. Quando eu preciso mudar de data, a equipe sempre está comigo. Eu não consigo fazer o grupo sem a equipe, né, porque a equipe ela fica de apoio para ficar com as crianças, né, porque a maioria dos familiares não tem com quem deixar. E essa importância de ter um cuidado de, olha, você pode trazer, porque tem uma oficina também para as crianças, né? Então isso é compartilhado junto com a equipe. E trabalhar no suporte de pares é um presente, né? Através do Arthur, eu entrei na saúde mental e minha vida transformou, assim, sabe? E ser suporte de pares é mais que um trabalho, é um presente. Por meio de uma escuta e do afeto, vejo brotar em muitos olhares esperanças de recomeçar. E, assim, é verdade, né? Eu sou uma pessoa que consigo estar ali no lugar, né, daquela mãe, e abraçar e acolher, e, às vezes, um abraço, uma escuta, transforma a vida daquela pessoa e dá continuidade. Então, o familiar dentro de um CAPS é muito importante. O familiar é o usuário também, né? Eu estou falando que eu represento os familiares, mas também temos usuários
né? Mas isso é um outro lugar, mas também tem bastante importância. E isso acaba tendo de uma certa forma, que os familiares eles acabam falando coisas para a gente, né? Que tem um vínculo ali, talvez é um espelho que a gente consegue intermediar e evitar certas coisas, porque eles têm uma afinidade, e isso é muito importante. É algo, eu falo, né, eu sou um pouco suspeita de falar, né, é algo muito extraordinário. Eu vou deixar um texto para vocês, antes de encerrar, que esses dias eu estava vendo, né, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, e faz bastante sentido. Eu não consegui decorar, mas assim, eu vou citar ele, e tem muito a ver com esse tema, né? O que se pode aprender. Eu citei, né, Elisama Santos em relação à escuta. E ele tem tudo a ver com o que eu disse no início para poder fechar. Só um minutinho. A gente vê o comportamento, mas nem sempre enxerga a criança. São desafios visíveis a realidades invisíveis. A gente lê um laudo, mas raramente ouve aquele coração que está tentando dizer. Hoje, a tristeza ganha sigla, a birra ganha rótulo, o medo vira diagnóstico. Mas antes de qualquer transtorno, existe alguém ali, um ser humano em formação, aprendendo a existir no mundo que adoece, adultos, e perde equilíbrio emocional de quem nem ainda nomeia o que sente. Comportamento é linguagem. É toda birra, é todo silêncio, é toda afronta. É uma criança tentando dizer, por favor, me veja, me escute, me entenda, mesmo sem palavras. Diagnósticos são importantes, sim, mas a pressa em rotular, em medicar, em silenciar o incômodo, isso que mais adoece. Porque nem toda dor precisa de bula, nem todo incômodo precisa de sigla. Às vezes, só de um colo, de alguém que decide ficar, decifrar esse código visível chamado infância. Que a gente não troque afeto por atestado. Que a gente não apague crianças para caber em diagnóstico. Diagnóstico, muitas vezes, é só a criança dizendo, eu não me enquadro nesse mundo, eu não me encaixo nesses padrões. Ninguém tem tempo, todo mundo ocupado, todo mundo cansado, todo mundo apressado. É a linguagem sem fala, é a infância tentando dizer que esse mundo duro demais, rápido demais, barulhento demais, está esmagado, o que ela tem de mais puro. Antes de rotular, pergunte-se, será que essa criança está doente? Ou será que ela só cabe nesse mundo que criamos, onde o afeto é apressado e a escuta é superficial? Toda criança carrega um pedido silencioso. Por favor, alguém me escuta, alguém me veja de verdade. E é só quem não vive no automático consegue enxergar a alma e o coração da criança e consegue ouvir o que não foi dito. O essencial na criação segue o invisível aos olhos. E é só quem percebe além dos olhos pode ver e aprender a enxergar com amor. Que meu afeto te afete, te faça bem, te faça seguir além. CLEI, suporte de pares. Todo mundo emocionado aí, né? Eu acho que isso nos fortalece quanto rede, né? A gente tem uma proposição. Então, vamos abrir um pouquinho, a gente tem um tempinho aí. Daniel, quantos minutos temos? Aí, quantos temos? Mas vamos abrir para perguntas, questões, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente conversou essa manhã. Quem tem questões, levante a mão. A gente tem 10 minutinhos, então vamos fazer 3 pessoas? Podemos? Aí 3 e a gente volta para a mesa. Pode ser? Eu acho que 3 dá. Aqui, 1. Cleo, 2. Mais um, que eu não estou enxergando. Mais alguém? Vocês estão tímidos? Vocês não vão falar? Nadinha. Não precisa ser perguntas, não. Às vezes é um comentário. Então tá, então vamos abrir. Então vamos lá, por favor. Deixa eu passar o microfone. Bom dia. Muito bom mesmo, né? Escutar as experiências, a vivência, que é o que faz diferença quando a gente pensa o trabalho. Eu queria levantar uma questão um pouco com o que a Mônica trouxe, né? Eu acho que a apresentação da Mônica
nos faz refletir várias coisas, principalmente nossa responsabilidade ética quando a gente pensa em dar um diagnóstico, né? Como é difícil isso, por sinal, porque a gente pensa muito nesse cuidado, né, do que a gente tem, como é que a gente cuida de dar esse diagnóstico ou não dar esse diagnóstico, pensando muito no cuidado da criança, quando a gente é atravessado com várias demandas aí, sociais, né? Acho que políticas também. E aí eu queria rapidamente fazer um relato e te jogar uma pergunta, Mônica. Eu acompanho uma menina que hoje tem 17 anos, vou fazer rapidinho. 17 anos, chegou ao CAPSI aos 13 anos com diagnóstico de autismo, dificuldade na interação social, não sustenta o olhar, tinha alguns comportamentos repetitivos, rotina para ela era imprescindível, qualquer coisinha que saía da rotina era insuportável. As crises, tinha crises intensas, principalmente a partir de algumas situações sociais que aconteciam. Essas crises vinham por autoagressão, batia a cabeça na parede, se machucava. Muitas coisas aí características, né? Ela já chegou com diagnóstico de autismo, não fomos nós que demos esse diagnóstico. Não tratei isso como uma questão, fui tratar dela, né? Quais eram as questões, as dificuldades que ela tinha. E, rapidamente, hoje ela está com 17 anos, vai fazer 18 anos em outubro. Hoje, ela faz um programa de iniciação científica na Fiocruz, trabalha como jovem aprendiz dentro de um departamento da Justiça, onde ela tem que atender as pessoas que vão lá procurar para saber os seus processos. Ela é a responsável em atendê-los. Há 2 semanas atrás, ela teve que passar 2 dias em Campinas, junto com a Fiocruz, para apresentar o projeto dela. Nesse espaço, ela teve que dividir um quarto. Tinha seletividade alimentar também, ela tinha umas dificuldades com algumas texturas, lembrei disso. E aí ela teve que dividir um quarto, ela teve que comer no bandejão da faculdade, que era o que tinha, ela tinha que se relacionar com as pessoas, porque ali não eram as amigas dela, que são poucas, apresentar o projeto, né, para pessoas estranhas, dizer qual era o projeto dela, e soube que foi um sucesso. E aí ela volta para mim dizendo que teve uma menina que ela conheceu, que ela muito simpática, muito acolhedora, que até deu um abraço nela. Ela não suporta toque físico, tá? E que até deu um abraço nela e que isso foi muito importante para ela. Ela vai fazer 18 anos, não vejo ela seguindo em algum CAPS, e tenho jogado para ela a questão de uma alta. Quando eu falei isso, ela quase entrou numa crise. Como assim? Você não entende o que eu sinto? Você está dizendo que eu não sofro mais, tal. Deixei ela com isso. Quando ela voltou essa semana, ela disse para mim: eu entendi agora o que você quer dizer com alta. Eu entendi agora o que você quer dizer, o que eu já conquistei. E confesso que eu não quero mais chamá-la de autista. E aí a minha pergunta é essa, Mônica: a gente pode dizer que não é mais autista? A gente pode dizer que nunca foi autismo? Que é? O que é isso? Acho que essa é uma questão que eu quero deixar aqui em aberto, nessas experiências que a gente vai tendo no dia a dia do CAPSI. É isso. Rapidamente, eu vou pedir licença para fazer uma outra convocação, que é uma convocação entre a arte, o encontro, o brincar e a brincação. Vai ser rápido, é um jogo rápido, bem rapidinho mesmo. Pedir uma ajudinha. Quem está aqui na frente?
quem está aqui na frente já está vendo esta pessoa que vai fazer uma pergunta para a mesa. Meu nome é doutora Borboleta, porque sou doutoranda mesmo. Mônica e demais. O Rubem Alves traz uma frase que eu gosto muito. Fala assim, o adulto que abandona ou que deixa de cultivar a criança interna, ele não vira adulto, ele se adultera. Ele deixa de ser criança em algum momento. Aí, Mônica e demais, como que a gente pode pensar essas infâncias atravessadas por aquilo que é uma das maiores potências da infância, o brincar? Como que as escolas têm abandonado o brincar e trazido mais diagnóstico do que as possibilidades do que é o mundo, do que é a infância. Então, eu vou pedir para todo mundo pensar, você é um brincante quando você encontra com as crianças a infância? Quem gosta de brincar? Sem mentirinha, levanta a mão. Eu só quero ver se isso é verdade. Agora eu vou poder chatear uma pessoa que eu estou muito tempo querendo chatear ele, e eu acho que ele já está desconfiado de quem é. Não adianta fugir, Paulo, pelo lado, Paulo. O Paulo acabou de sair correndo, todo mundo viu? Vocês viram? É o adulto adulterado. Não adianta, Paulo. Eu tenho 1 minuto para eles fazerem o negócio. 1 minuto, nem menos, por favor. Todo mundo de pé. Vocês estão muito confortáveis. Espera aí, Mônica, que eu já jogo a bola para você também. Já vou bater até o microfone aqui. Gente, convidar palhaço para evento é uma furada. Vocês já... É uma furada, gente. Não faz uma coisa dessa. Eu já vi toda preparada. O Paulo fugiu, tá vendo, descaradamente pela cortina. Achando ela, ó, a cara da criatura. Ninguém levantou. Aqui, ó. O povo quer ver, é rápido. Aqui, ó, a mãe brincante. Ó, guarda isso, brincação. A ação do brincar sobre o brincante e do brincante sobre o brincar. Guarda isso que um dia vocês vão entender o que é. Rapidamente. Vocês daqui só assim, ó, tac, tac. Vocês aqui, eu vou pegar aquela música ridícula que toda criança gosta. Borboletinha. Continua. Vocês aqui, só na palminha. Foi só um ensaio. Agora, para valer. Todo mundo aqui, juntinho. Gente, essa música é mais velha que eu dar para trás. Palma para vocês. E deixo a pergunta para todas vocês. A potência do encontro e do brincar. Aonde está isso dentro de cada atendimento das nossas crianças e também na educação? Obrigada. Deixa eu entregar um negócio aqui. Paulo! Agora ele voltou, ficou sem graça, que ficou lá, correu de novo, já sabia o que ia acontecer. Eu queria dividir a intervenção que a Deise fez com você, sabe? Porque eu acho que é um ponto de vista bem interessante, né? Eu acho que cuidar significa a gente fazer produção de alargamento dos modos de viver. E eu acho que isso tem uma implicação epistemológica determinada na lei federal. Quando se diz que o autismo agora, doravante, da área da reabilitação, né? Tem por detrás disso uma lógica bem...
não, é a palavra que veio, tá? É inadequada, assim. Arcaica no sentido de que pensar a intervenção da reabilitação significa fazer remissão do sintoma. Essa é uma matriz epistemológica do campo da formação, e eu vou dizer com muito pesar que ainda é um vetor de formação. Né? Isso faz com que tenha uma certa divisão de águas, né? Que implica na sua pergunta. Ela deixou de ser autista? Me parece que essa pergunta não é a pergunta mais interessante, do ponto de vista da aposta que você fez e dos dispositivos, né, que a missão, digamos assim, né, de uma reforma psiquiátrica tem que valer. Né? Se a gente teve... O Hugo falou isso no começo. O Hugo falou isso. Né? Inclusive com a entrada da Cristina Ventura. Né? Se derrubou os muros. Agora, no contemporâneo, cuja a vida precisa ser valorada como capital, me parece que tem outra restrição imaterial, que é uma camisa de força imaterial que restringe a possibilidade de um devir, de ser o que se pode ser a partir das condições. Eu acho que o debate é esse. Né? E quando algo que era impensável para ela, né, que é a possibilidade do efeito de um afeto, e que se torna, então, suportável nesse momento, é porque ali também se formou um outro corpo de possíveis. Então, não sei se interessa dizer se deixou de ser autista, mas interessa afirmar que ela passou a ser alguém com território existencial alargado, produzindo a própria vida. Eu acho que esse é o centro do que você trouxe. Vai aí, porque eu acho que isso tem a ver com a expectativa que os pais também fazem nesse desdobramento, né? Sim, do também a questão da expectativa, né, de quando um diagnóstico ele evidencia mais do que uma criança, né? O que eu consigo perceber hoje, né, atuando no serviço e como familiar no dia a dia, que eu levo meu filho às terapias, levo ele aos parquinhos, os espaços sociais, que existe um distanciamento entre o transtorno comportamental e isso acaba distanciando as próprias pessoas daquela criança, né? Aonde que eu falo do afeto, né? Aonde entra o afeto, aonde entra o brincar, porque aquela criança, ela está na primeira infância, no caso, meu filho, ele tem um comportamento de uma criança, por mais assim que ele tenha um diagnóstico, mas é como eu vejo, como eu crio expectativa, né? E a sociedade, ela cria também um estigma muito grande, e é aonde que eu tento fazer a diferença, onde eu atuo, que um transtorno é apenas um transtorno, apesar das situações que eu sei que não é fácil. Eu tenho dificuldades ainda com meu filho, mas eu tento levar de uma forma mais positiva, mais afetuosa, onde que eu sinto falta, né, dentro das pessoas, porque cria-se um monstro, né? O autismo é um monstro e se perde aquela criança, né? O quanto eu vejo aquela criança ou aquele adolescente, eu vejo o diagnóstico ou vejo a criança? E isso é um impasse, porque eu tento dentro do serviço, né, ou aonde estiver atuando, né, ou como mãe ou como profissional, desmembrar isso, desconstruir. Esses dias eu fui ao dentista e encontrei uma mãe. Eu sempre encontro uma mãe que tem uma criança que tem uma... Eu falo questão, uma condição. Porque eu vejo o autismo muito... Não vejo o autismo limitado, sabe? Eu não olho para o meu filho com limite. Ele tem condições de fazer qualquer coisa como qualquer outra criança. É como eu consigo colocar energia nele, investir nele, sabe?
Ela estava muito aflita, eu sabia que ela estava atrasada para alguma consulta. Eu olhei a criança, né, e a criança um pouco desorganizada, com o sapato desamarrado. Ela super nervosa, brigando com ele. Aí eu falei para ele, você consegue amarrar seu sapato? Eu fui e ajudei. Ela bem desesperada. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Dei um abraço nela, ela começou a chorar e me agradeceu. E aquilo mudou o dia dela, sabe? Eu acho que está faltando mais é o afeto, né? O olhar para o outro como ele precisa ser visto e a gente desconstruir também o autismo. O autismo não é um monstro, é como a gente encara isso. E eu procuro, no meu dia a dia, né, fazer de uma forma diferente. É como você atende o seu usuário, é como você atende aquela familiar. Desconstruindo isso é bem importante. Eu acho que isso acaba acrescentando na vida do outro e aquele outro vai acabar, de uma forma ou não, ele vai multiplicando, porque o meu afeto te afeta e você vai afetando outras pessoas, né? Por isso que eu trago essa frase. Um minutinho, vou responder a provocação da borboleta. Borboleta não é mole, não. Então, eu acho que brincar é a experiência incrível de botar em relação aquilo que não necessariamente se relaciona. Brincar é uma experiência que a criança vai produzindo função no seu agir. Por isso que não acho que a gente deva pensar nas habilidades corpo e linguagem. Né? É linguagem porque, sobretudo, é corpo. Tudo que leva "e" pode ser subtraído. Né? E aí a gente pode pensar o corpo sem linguagem, o que, na minha perspectiva, é impossível. E aí, abrir esse olhar do brincar. Moço, estou ficando sem graça. Não, juro? Não, desculpa. Era só para descontrair, tá bom? Eu vou ficar assim, de perfil. É isso. É a gente achar graça daquilo que nos convoca a uma certa reação. As crianças fazem isso de uma maneira muito lindamente e amorosamente. E aí as crianças, no que elas vão brincar, elas agem com o corpo sobre as coisas. Enfim, eu vou rapidamente dar um exemplo aqui, acho que alguns de vocês já viram. Eu tenho uma neta, a Rosa. Rosa não é mole, não, Rosa é demais. Aí tem uma cadeirinha assim, que é uma escultura, ela... toda hora pegava a cadeira e tal, então a cadeira de ferro, sabe como? Vai machucar, não pode. Na ocasião, ela estava fazendo 2 anos. Aí, não pode isso, tarará, estou passando assim, estou sacando a bicha. Aí ela pega a cadeira e senta na cadeira, não é? Porque tem cadeira na casa. Quando ela senta... tá bom, já vai, 1 minuto. Quando ela senta na cadeira, ela olha e se pergunta, cadê a cadeira? Ela levanta, quando olha a cadeira, tem uma expressão, uma rusticidade de que aquilo não desapareceu. Encanada com a situação, ela pega a cadeirinha e põe em outro lugar. Senta outra vez, olha e cadê a cadeira? Desistiu, pegou a cadeira, botou em cima da mesa. Passado dias, pega uma bonequinha e põe a boneca sentada na cadeira. Qual é a experiência? É só a gente olhar para as crianças, cara, é incrível. Esse brincar abre para ela a possibilidade da função simbólica e, sobretudo, da função da linguagem, que é fazer presente aquilo que é ausente. A criança vai se encarnando isso corporalmente no seu agir. Então, se a gente observa a criança e brinca com a criança em todos os seus possíveis, a gente vai pegar a linha. Qual é a linha da organização dela?
o que ela está pesquisando sobre si. Quando ela pesquisa sobre si, ela pesquisa sobre o outro e vai formatando processos cognitivos, perceptivos e sensíveis. Então, a criança é um dispositivo de criação de si mesma. E a gente só tem que olhar para isso. Como é que eu faço? Aprende junto. Eu acho que é isso. Brincar é isso. Não, a gente queria ouvir mais, mas o tempo, e é importante que a gente possa encerrar agora, a parte da manhã. Agradeço a todos. E à tarde, o compromisso com o horário, não vamos atrasar a parte da tarde, por favor.